Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um Direto ao Ponto Ledger. E hoje a gente vai conversar aqui um pouco a respeito de como retificar, né, uma DCTF web. Existem situações, né, que a gente precisa fazer uma retificação, né, dessa DCTF web, que são os valores, né, que são transmitidos através do e-social, né, para que seja impresso, né, e transmitido o DARF previdenciário, né. Às vezes tem situações que a gente precisa retificar essa DCTF web. Então vamos entender um pouco desse processo, tá? E só reforçando, pessoal, e para quem ainda não é inscrito no nosso canal, né, já pode estar acessando, né, aí o canal do YouTube, né, a Ledger, e já faça a sua inscrição e também ative o sininho aí das notificações para que você seja sempre avisado aí quando a gente já tiver com material novo aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, retificação da DCTF web. Como proceder? Tem gerado bastante dúvida, né, pessoal? A maneira, né, de utilizar compensações, através de se eu faço isso direto dentro do DCTF web, entendeu? Se eu faço isso pelo e-social, né, se eu faço pelo Perdicomp, se eu faço pelo Sistad, entendeu? Então, assim, o mais interessante nisso tudo é a gente ter a noção da origem dos dados, tá? De onde vem, né? Qual é a origem desses dados, porque todo tipo de correção deve ser feito na origem dos dados, tá? Então, vamos lá para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo, né, esse processo aí. Então, a retificação da DCTF web. Podemos retificar uma DCTF web quando esta já tenha sido, né, transmitida e recolhido o DARF previdenciário. Então, eu já posso ter exportado, aliás, eu tenho que ter exportado a minha DCTF web, né, e já transmitida essa DCTF web, tá? Não necessariamente eu já ter recolhido ou pago o DARF previdenciário, tá? Eu posso ter chego lá no momento que eu abri o portal do ECAC, conferi minha DCTF web e eu verifiquei que de repente tem algo errado ali que eu preciso consertar, tá? Ou também tem casos que a pessoa fez o recolhimento, né, pagou o DARF previdenciário, de repente a maior ou de repente a menor, e aí ele precisa fazer o ajuste dessa informação, tá? Então, como resolver alguma informação que não foi recolhida no DCTF original e assim, né, juntar ao DARF que foi recolhido? Então, aqui nesse caso, né, eu já transmiti uma DCTF web, né, que a gente chama de DCTF web original, né, e foi recolhido também o DARF previdenciário. Então, no caso, provavelmente tenha sido recolhido a menor, né. Tem vários exemplos, tá, pessoal? Então, de modo geral, aqui a gente vai passar isso para vocês, tá bom? Mas tem várias situações. Então, o primeiro passo aqui é reabrir a base de origem dos dados. Neste caso, o e-social, fazendo a reabertura, enviando o evento S1298 do movimento em que deseja fazer qualquer tipo de correção de dados. Então, aqui é a origem, tá, pessoal? Então, se tratando do DCTF web, tudo que eu abro lá o portal do ECAC, acesso ali a parte do DCTF web, né? Todas as informações que estão ali, eu não consigo fazer nenhum tipo de edição ali dentro ou inclusão, tá? Aqueles dados já são transmitidos para o ECAC automaticamente após a transmissão do e-social e o fechamento do e-social, tá? Então, eu já sei, então, identificando, já sei, né, identificar a origem dos meus dados. Então, é o próprio e-social, tá? Então, se eu percebi alguma coisa de errado, né, ou que eu tenho que mandar a mais ou a menos, eu tenho que reabrir o meu e-social, tá? E verificar o que de errado eu fiz e fazer as devidas correções para depois eu mandar um novo fechamento, tá? E para fazer esse processo de reabertura do e-social, também já é de conhecimento de todos, né? Aqui dentro do sistema, menu e-social, exportar e-social, seleciona a empresa, troca aqui para o ambiente de produção, que é o ambiente oficial, né? E aqui na aba do meio, que se trata da terceira fase, tá? Então, aqui eu tenho um evento de reabertura, evento S1298, reabertura dos eventos periódicos.
Basta eu informar lá em cima a competência, né, o mês e ano que eu identifiquei algum tipo de inconsistência, e eu venho, faço a reabertura desse movimento, tá? Então eu abro o e-social novamente, tá bom, pessoal? Então, após fazer essa abertura do e-social, eu tenho que efetuar a exclusão dos seguintes eventos, que são, no caso, os eventos de folha de pagamento, né? Que é o evento S1210, que se trata dos pagamentos, né? E o evento S1200, que é a remuneração devida aí dos trabalhadores. E se tratando de exclusão, tá, pessoal, tem que ser feito exclusivamente nessa ordem aqui que eu descrevi para vocês, tá? Então, primeiro eu apago o S1210 e depois eu apago o S1200, tá? Onde a gente faz isso, também é bem simples. A gente já conhece, né, que um evento de exclusão do e-social se trata do evento S3000, é o evento oficial de exclusão, tá? Eu assinalo ele aqui, eu tenho duas opções, né, de exclusão hoje, que o e-social me oferece, seja individual ou seja em lote. Tá? Individual eu posso ir lá especificamente em determinado trabalhador ou em determinados trabalhadores que eu queira apagar. Tá? E caso eu queira apagar todo mundo, né, para poder refazer uma folha de modo geral, transmitir uma folha de modo geral, eu faço pela opção em lote. Ok? Então, assim que eu escolho uma das opções, eu clico para selecionar. Nessa próxima tela aqui, o sistema já me traz todos os eventos, né, que são passíveis de exclusão aí pelo evento S3000. E na ordem que a gente tem aqui, então, da folha de pagamento, eu apago o S1210 e depois o S1200. Então, basta marcar lá em cima a bolinha S1210. Eu vou estar informando para o sistema aqui o mês e o ano que eu quero fazer essa exclusão. Tá? Logo em seguida que eu informar aqui o mês e o ano, pressionando o Tab, já vai aparecer aqui para mim no grid aqui embaixo a relação dessa folha de pagamento. Tá? Ou seja, todos os eventos, né, todos os funcionários que existem o S1200 gerado para eles. Tá? Depois, através da última coluna aqui, o cheque, é só eu marcar, né, o que eu quero apagar, ou quais eu quero apagar, ou apagar de modo geral, clicar em selecionar e depois clicar lá em cima em exportar, que aí o e-social já vai mandar, né? Eu já vou mandar os links de exclusão para o e-social, já vou limpar a base do e-social para que eu possa enviar novamente. Tá bom, pessoal? Então, exclusão, né, através do nosso evento oficial aqui, o S3000, tá? Então, eu fiz a exclusão aqui no nosso segundo passo, excluir, né, a folha de pagamento, porque se eu quero corrigir alguma coisa, então eu abro o e-social, eu excluo os eventos de folha, e aí eu vou verificar, né, o que eu fiz de errado, o que eu esqueci, o que eu mandei errado, e fazer essa correção. No terceiro passo aqui, depois que eu efetuo todo o processo de correção, né, efetuar a devida correção no que enviou errado, ou no que, no caso, eu ainda não tinha sido enviado por e-social, tá? E logo em seguida eu faço os envios novamente dos eventos de folha de pagamento, tá? Só que nesse caso aqui, vocês observaram que quando eu excluo, é do maior para o menor. E quando eu faço o envio, sempre é do menor para o maior, tá? Então, para fazer os envios aqui, também é a terceira fase, aí sempre é do menor para o maior, ok? Então, marco o quadradinho S1200, informo o mês e ano e faço a exportação. Em seguida, marco o quadradinho S1210, informo o mês e ano e faço a exportação, ok? Aí, com isso, eu envio novamente essa folha de pagamento, né, com as devidas correções novamente para dentro do portal do e-social, ok? E o quarto passo aqui, né, pessoal? Então, como eu reabri o e-social, então eu preciso gerar novamente um evento de fechamento para o e-social para que seja transmitido, né, todos esses valores novos que foram processados para dentro da minha DCTF Web lá no portal do ECAC. Tá? Então, o quarto passo aqui, após enviar tudo que estava faltando e as devidas correções, um novo fechamento deverá ser gerado e enviado ao e-social. Basta exportar o evento S1299, que é o evento de fechamento. Então, o evento de fechamento, todo mundo também já conhece. Se encontra aqui na terceira fase, S1299, fechamento dos eventos periódicos.
Basta marcar ele, vai informar lá em cima o mês e o ano, tá? Correspondente, né, ao que vocês vão estar fazendo, né? E logo em seguida, você já vai clicar em selecionar e depois exportar. Pronto, eu já vou estar encerrando, né, mais uma vez aqui o meu e-social e assim transmitido todos os valores novamente para dentro do portal do ECAC, para a minha DCTF Web. Então, após esse novo fechamento da folha e enviado ao e-social, é que será transmitido automaticamente ao ECAC uma DCTF Web retificadora, viu, pessoal? Então, é aqui que tem uma diferença, tá? A primeira vez que eu exporto, ela vai como DCTF original, tá? E depois que eu faço uma exportação, ele fica para mim ele entra como uma DCTF retificadora, tá? Tanto que dentro lá do portal do ECAC tem uma coluna do status lá, ela vai ficar escrito na frente em andamento, tá? Em andamento porque ela não foi transmitida ainda, tá? Logo depois que é efetuada a transmissão da DCTF Web, esse status muda para ativo, tá? Então, no quinto passo aqui, realizar uma conferência, né, dos novos dados apurados através da DCTF ou retificadora, com muita atenção, e depois clicar para transmitir a DCTF Web. Então, como a gente sempre orienta, né, pessoal, para todos os processos aqui, né, requer uma conferência, né, sempre tem que ser muito minuciosa, porque às vezes, né, algum detalhe ou outro que acaba passando, e de repente nessa última conferência vocês conseguem estar percebendo alguma coisa, tá? algum dado inconsistente. Então, fez a conferência lá, está tudo ok, eu vou transmitir a DCTF Web. E nesse momento, o status da DCTF Web ele passará para ativo, como eu falei anteriormente, e vai ser apurado o saldo total a pagar do mês em questão, né, do mês que a pessoa está fazendo aí, viu, pessoal? Então, nesse saldo total aqui, ele vai estar sendo incluído tudo que era devido, né, na primeira entrega, né, na DCTF original, que a gente chama, né, e mais o que foi incluído nessa retificação, ok? Através do programa da Perdcomp Web, irá informar o crédito que pretendo compensar na DCTF Web. Mas que crédito seria esse, pessoal? Se trata dos créditos previdenciários, tá? Das contribuições previdenciárias indevidas, tá bom? Lembrando que para cada competência retificada, deverá ser feita uma Perdcomp. Então, a Perdcomp aqui no caso é para mim fazer uma compensação, viu, pessoal? Então, a gente sabe que hoje, através do e-social, não é permitido ser realizado nenhum tipo de compensação, tá? Então, todo o processo de compensação de DARF que foi pago a maior, né, de alguma situação aí prevista dentro da lei que vocês já estão acostumados, que é necessário, né, que gerou algum tipo de crédito, que eu possa estar compensando, isso deve ser feito através do Perdcomp Web, tá bom? Para que depois você consiga juntar isso na DCTF Web. No oitavo passo aqui em seguida, ele vai ser importado a DCTF Web correspondente e alocar os créditos existentes, tá? Se atentando que neste momento a empresa deverá informar a data retroativa e a data do vencimento do tributo. Então, o sistema vai pedir para que seja calculado juros e multas, com certeza, viu, pessoal? Tem situações aqui que, de repente, o cliente ele é forçado a fazer esse processo, porém, ele ainda está dentro dos prazos dele, entendeu? Só que, nesse método aqui, infelizmente, ele gera juros e multas. Tem um monte de cliente que, às vezes, acaba reclamando, mas isso é o processo, como é feito, né, o processo pela Perdcomp. Então, isso aí deve ser recorrido a eles, né, para qualquer tipo aí de questionamento, tá, pessoal? Mas se ele entende ali que um tributo estava com data lá atrás, então ele vai habilitar sim para ser calculado juros e multas, tá? Aí se está correto ou não isso, né, pessoal, aí tem que fazer uma análise mais direitinha e entrar em contato com os responsáveis deles para ver o que eles conseguem te orientar, ok? E tem um segundo método, viu, pessoal? Geralmente é justamente pelo fato de gerar juros e multas em alguma daquelas situações, que as pessoas, às vezes, eles não optam por esse método através do Perdcomp. Aí existe um segundo método, que aí, no caso, ele não vai estar gerando multas e juros
né, para esse cliente. Tá? Então, o primeiro passo seria, a empresa deverá solicitar na unidade da Receita Federal a conversão da GPS em DARF. Tá? Isso é feito via CIAF, tá? Que é o Sistema de Controle Financeiro Federal. E ele sempre vai estar utilizando o código de recolhimento 5041, que já é o código específico, né, para que não acabe gerando multas e nem juros aí para ele. Tá bom, pessoal? Então ele vai ter que solicitar isso na unidade da Receita Federal. Tá? Aí, quando ele comparecer nessa unidade da Receita Federal, ele deve levar junto com ele um formulário, né, com firma reconhecida, os documentos da empresa, como CNPJ, contrato social, procuração, se for o caso, e a GPS que ele já pagou. Tá? Essa GPS paga. Aí ele vai solicitar essa conversão, tá, dessa GPS em DARF. Ok? Então, deixando bem claro que essa solicitação é através das unidades da Receita, viu, pessoal? Isso não é solicitado assim via web. Tá? O segundo passo, depois que foi feita essa solicitação junto à Receita e ela já realizou a conversão deste DARF, ou seja, da GPS que foi paga em DARF, aí a empresa ela deverá, através do programa do Sistad, tá, que é um outro sistema, né, de arrecadação também, fazer a adequação dos débitos gerados, tá, para a sua DCTF Web, tá, que depois já vai ser alimentado automaticamente a sua DCTF Web. Tá? Então ele vai pegar uma GPS que já foi paga, vai solicitar essa conversão em DARF, né, em DARF previdenciário no caso, e aí através desse outro programinha, aí, o Sistad, ele faz o ajuste para poder ter o abatimento do DCTF Web dele. Ok? O Sistad hoje, pessoal, ele se encontra no menu Pagamentos, né, Pagamentos e Parcelamentos, lá no portal do ECAC. Tá? Então, pessoal, esse processo aí, ele é um processo bastante novo ainda. A gente acredita aí que bastante mudança pode ainda acontecer no ambiente do DCTF Web, tá? Eu acredito que hoje ele ainda está muito travado, muito bloqueado, né? E possivelmente eles ainda vão deixar esse programa um pouco mais flexível, tá? Passível de qualquer ajuste, de repente, direto por ele, né? Sem precisar, de repente, toda essa burocracia, né, de estar comparecendo na Receita, de utilizar Perdicomp, de utilizar Sistad. Então, a gente, né, torce aí para uma simplificação não só do E-Social, mas como todo um processo também, englobando tudo, né, até mesmo o DCTF Web. Porque hoje, tudo que eu tenho que alterar no DCTF Web, eu tenho que voltar lá atrás no E-Social, seja o E-Social, seja a Reinf, né? Compensações, o E-Social não aceita nenhum tipo de compensação, deve ser feito através da Perdicomp, né, que é um outro programa separado também. Então o governo hoje ele quer controlar tudo, né, pessoal? Diferente da Cefip, né, que a Cefip você informava lá um valor de compensação, ele simplesmente abatia lá dentro da sua GPS e ninguém sabia, né, de onde realmente estava vindo essa compensação, o que originou essa compensação, esse crédito. Então agora não, através dessa implantação de E-Social, Reinf, DCTF Web, Perdicomp. Então o governo agora quer saber de tudo, entendeu? Se houve uma compensação, o que originou, né, essa compensação, qual atividade originou essa compensação, né? E ele também vai querer que seja compensado dentro da sua própria competência também, com certeza. Tá, pessoal? Então vamos começar aí de modo geral, né, a gente ter uma noção de como o governo está pensando aí, porque agora bastante coisa aí tem que ser repensado mesmo, porque o governo está fechando todas as portas aí mesmo. Pessoal, então esse foi o nosso Direto ao Ponto de hoje, tá? A gente trouxe um pouco de informação aí para vocês sobre a DCTF retificadora, a DCTF Web retificadora, desculpe, e a gente espera que tenha sido de grande ajuda aí para todos vocês, tá bom? E não esqueça, então, de sempre estar seguindo, né, a Ledger nas redes sociais. A Ledger ela se encontra no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. A gente compartilha bastante material também nas redes sociais, tá bom? Coisas diretas, tal, bastante coisa mesmo, bem dinâmico. Então, segue a gente lá e até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.